Oi, eu sou a Luana e nessa entrevista que eu fiz sobre a ditadura militar, eu entrevistei o meu avô, eu fiz algumas perguntas para ele e ele me respondeu para contar mais ou menos como que eram as coisas na época da ditadura, como que funcionava na escola, se ele tinha noção daquilo que ele estava vivendo. A primeira pergunta que eu fiz foi: como você se sentia sabendo que estava vivendo algo historicamente muito importante para o Brasil? Você sabia que aquilo ia, de certa forma, marcar a história do país? Ou você nem se ligava muito nisso? E em resposta a isso, o meu avô me falou que ele nem imaginava que isso ia ser historicamente tão importante para o Brasil no futuro. Porque ele nem pensava nisso, pra falar a verdade. Meu avô falou que ele tava num mix de emoções tão grande naquela época, ao mesmo tempo que ele não tava entendendo, ele tava com medo, e ele via umas coisas estranhas. Então ele nem pensava muito, ele sabia que ia ser algo que ia sim ser comentado por próximas gerações, ele sabia que ia ser algo que os filhos dele iam saber, mas não imaginou que isso ia virar, por exemplo, um capítulo de um livro de história. Mas ele fica feliz, né, que a gente aprenda sobre isso, porque assim, ele sabe que aquele período foi difícil pro Brasil, que não foi um período bom, então ele fica contente que a gente hoje, os jovens hoje em dia, aprendemos sobre isso, né, na escola, para que isso não aconteça mais. E a próxima pergunta foi: como que funcionava na escola? Eles comentavam sobre o que acontecia, o clima era estranho, como que era o cenário na época de ditadura na escola, naqueles tempos? O meu avô atualmente tem 75 anos. Quando a ditadura começou, ele tinha 14 e quando ela estava no seu auge, ele estava com 17 anos para 18. Então, o meu avô disse que ele lembra relativamente bem de como funcionavam as coisas naquela época. Ele me disse que na escola dele, meu avô estudava no Paraná na época. Ele disse que na escola dele, lá no Paraná, todas as segundas-feiras, os alunos tinham que cantar o hino nacional com a mão no peito, o hino nacional inteiro, as duas partes. E a terceira pergunta que eu fiz foi: qual foi o episódio mais marcante que você se lembra de ter passado durante o período da ditadura militar? Meu avô disse que nada nunca aconteceu com ele ou com nenhum amigo próximo, mas que ele se lembra que tinha um amigo do pai dele que fazia panfletos pedindo democracia durante o período da ditadura militar. Mas ele disse que nada nunca aconteceu com esse amigo do pai dele, porque ele decidiu parar, porque ele tinha medo de algo acontecer, principalmente com a família. Então ele decidiu parar, enquanto ele era cedo, enquanto ele ainda podia parar, e parou de fazer os panfletos. Então nada nunca aconteceu com ele, mas ele se lembra disso, desse amigo do pai dele que persistia bastante durante o período da ditadura. Oi gente, meu nome é Tabata e eu entrevistei meu avô, que tinha 26 anos na época da ditadura e atualmente ele tem 87. Então fiquem com as perguntas a seguir. O que sentiu quando a ditadura chegou ao fim? Sentiu alívio, medo ou incerteza? Foi um misto de coisas, mas alívio com certeza. Parece que a gente estava saindo do fim do túnel, sabe? Vendo a luz do fim do túnel. Mas ao mesmo tempo, veio um medo, porque a gente não sabia o que era o depois. E também tinha uma certa frustração, porque assim, muita gente que fez coisa errada naquela época, tortura, perseguição, ficou simplesmente impune. Eu lembro dos As Diretas já. Aquele movimento foi lindo. Parecia que o povo estava voltando a ter voz. Mas mesmo assim, quando o Tancredo foi eleito e depois morreu antes de assumir, deu um baque. Fiquei com medo de que aquilo tudo desandasse de novo. No fim das contas, a democracia veio. Sim, mas veio aos trancos e barrancos. Então era esperança, mas sem euforia. Você chegou a perder amizades ou ver pessoas se afastando por conta do medo ou da política naquela época? Sim, perdi algumas amizades. E outras meio que sumiram com o tempo. Não por briga, mas por desconfiança mesmo, por medo. Tinha um amigo que parou de frequentar todas as coisas que ele frequentava antes e não atendia mais o telefone de ninguém. E era uma época que não podia se confiar em ninguém. Qualquer conversa virava suspeita. Teve um colega, por exemplo, que era muito engajado politicamente. A gente se via quase todo fim de semana. Jogava bola, conversava bastante. Um dia, ele sumiu. Meses depois, fiquei sabendo que tinha ido embora do país, fugido. E a gente nem se despediu. As pessoas mudam
mudavam o comportamento para se proteger e acabavam se afastando uma das outras. Foi um tempo em que a confiança ficou abalada. Até entre amigos de longa data que se conheciam há anos, a gente pensava duas vezes antes de falar certas coisas. O que diria hoje para quem defende uma nova intervenção militar? Olha, me dá uma tristeza enorme quando eu escuto isso. Porque quem fala isso, ou não viveu, ou esqueceu. É fácil falar em ordem, colocar tudo no lugar, mas não sabem o preço que se paga por isso. Eu vi gente desaparecer, eu vi os pais desesperadas, famílias desesperadas por não saberem onde estão seus filhos. Vi jornal sair em branco, porque não podia, era tudo censurado. Vi amigo voltar da cadeia sem conseguir olhar no olho de ninguém, de tanto que foi torturado. E ainda querem isso de novo? A democracia é bagunçada mesmo. Tem problema, tem corrupção, mas é a única forma onde a gente pode reclamar, mudar e cobrar. Na ditadura, você não cobra nada. Você abaixa a cabeça e reza para não ser o próximo. Então eu diria, leia mais, escute quem viveu. Não deseje o que você não conhece, porque uma vez que a liberdade vai embora, ela demora muito para voltar. Eu sou a Laís, eu entrevistei meu avô. Atualmente ele tem 74 anos, mas na época ele tinha de 10 para 11. A primeira pergunta que eu fiz foi como ele se sentia com tudo aquilo, com o ocorrido, sobre o que estava acontecendo. Ele me contou, ele me falou que ele se sentia sem liberdade, ele se sentia oprimido, sentia muita tristeza, muita mesmo. Era muito complicado. A segunda pergunta que eu fiz também foi como era na escola. E era muito difícil, era horrível, que eles não podiam falar nada, eles eram muito criticados. E a última pergunta que eu fiz também é se alguma coisa ocorreu com ele ou com algum amigo dele ali, na época. Alguns amigos dele foram presos, ficavam daquela fase dos 10 até os 18 anos.